Bem, senhores, boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma sessão conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, de São Paulo, cumprimentando nossos amigos lá de São Paulo, Barus, e nossos residentes por aí também. Boa tarde a todos. E essa é uma semana de mais uma vez, de muita atividade aqui no Centro de Estudos. Semana passada a gente teve um movimento menor aqui, mas por um motivo bastante nobre, que foi o workshop de insuficiência cardíaca, coordenado pelo Dr. Marcelo Monteiro. Foi um sucesso de público e crítica, realmente um evento que hoje já tem um espaço dentro da cardiologia da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria, em nome do hospital, parabenizar o Monteiro, ele precisa sair rapidamente, mas parabenizar o Monteiro pelo evento de quarta-feira passada, que realmente foi um sucesso. Essa semana nós abrimos a semana com a sessão de neurologia na terça-feira, com a avaliação do doente comatoso. E ainda nessa semana, na sexta-feira, nós vamos ter na sessão Sexta Consciência, uma sessão voltada à gastroenterologia. O tema vai ser pancreatite crônica e cisto de cabeça de pâncreas em um jovem de 16 anos, como conduzir. A coordenação é do Dr. José Galvão Alves. Também gostaria de já deixar aqui marcado um evento que vai haver no dia 13 de julho. É um evento do Hospital Procardíaco em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, do Grupo de Estudos Multidisciplinar em Diabetes, e o tema vai ser cirurgia metabólica como opção terapêutica para o diabetes, e tem alguns convidados. A moderadora vai ser a doutora Alessandra Mateus, o cirurgião Leonardo Vaz e a visão da endocrinologista, a doutora Ana Carolina Nader. Eu queria, em relação à sessão de hoje, agradecer muito ao Luiz Antônio Carvalho. O Luiz é uma liderança dentro do hospital e, sem dúvida nenhuma, a maior experiência em valvopatia que o Rio de Janeiro tem hoje. Do ponto de vista de intervenção, já com uma vastíssima experiência com válvula aórtica e também construindo a mesma estrada através da válvula mitral com as suas devidas peculiaridades. A gente sabe que provavelmente esse deve ser um campo que deve ser muito maior do que a da válvula aórtica, provavelmente, em função das peculiaridades da prevalência da doença. E o Luiz tem se dedicado muito a se tornar, a se manter com uma expertise também nos procedimentos de válvula mitral. Eu queria então, Luiz, te agradecer muito. Infelizmente hoje nós não podemos contar com a presença nem do Alexandre Ciliano nem do Luiz Antônio Campos, estão no evento fora, que foi marcado de meio de em cima da hora e eu não tinha realmente como negar. E teríamos então como debatedores o Dr. Arnaldo Rabichovitch, Dr. Marcelo Monteiro, Dr. Antônio Sérgio, e como sempre acontece nessa sessão, todos nós somos debatedores a qualquer momento. Então eu queria, Luiz, mais uma vez te agradecer. Marcelo, você estava ausente, mas eu fiz os agradecimentos em nome da instituição pelo evento de quarta-feira passado, por todo o sucesso. E, Luizinho, vamos em frente, mais uma vez, obrigado. Depois você anunciou, Laurinho. Bom, boa tarde a todos. Acho que, obviamente, todos aqui me conhecem, eu não preciso me apresentar, nem de grandes apresentações. Gostaria de cumprimentar o pessoal do Samaritano Paulista também, que, obviamente, tem participado sempre das nossas sessões. E pedir desculpa que eu não falo assim com a entonação do André, que tem essa voz de locutor de rádio e tudo. Eu vou me esforçar para conseguir projetar a minha voz. Eu vou tentar projetar a minha voz como o André. Bom, a gente vai ter a seguinte dinâmica nessa sessão. Eu vou fazer uma breve apresentação inicial para a gente localizar o tema para vocês. Vou interromper essa apresentação. O Dr. Rafael Lauria, médico do nosso serviço de hemodinâmica, vai colocar um caso clínico em discussão, caso clínico bastante interessante, e depois eu vou, a partir desse caso clínico, fazer uma pequena revisão para a gente contextualizar também o tema.
Na verdade, contextualizando isso, o André já falou, na verdade eu tenho uma história bastante longa, pessoal, envolvida com tratamento de doença valvar, que na verdade começa até com tratamento de doença da válvula mitral, mais especificamente com a estenose mitral. Boa parte das pessoas aqui talvez não fosse nem nascida, mas em 1987 a gente começou uma experiência no tratamento da estenose mitral com valvoplastia por balão, e obviamente isso na época era uma grande revolução e por circunstâncias eu estava no Hospital do Fundão na época, aliás continuo lá até hoje, mas o grupo da hemodinâmica se envolveu muito com isso e na carona eu também me envolvi muito com tratamento de doença valvar. Particularmente aqui no hospital, em 2009 a gente começou uma experiência assim, bastante interessante com o tratamento da estenose aórtica, assim que a gente teve disponível uma prótese aórtica percutânea, e hoje a gente, na verdade, esse mês de julho, a gente comemora exatamente 10 anos do projeto TAV aqui no Procardíaco, e hoje já com quase 250 implantes valvulares aqui no hospital. Exatamente na mesma esteira, a gente embarcou no tratamento percutâneo agora da insuficiência mitral, considerando, obviamente, os pacientes não candidatos primariamente a um procedimento cirúrgico de correção da insuficiência mitral. E na presença de um dispositivo que nos permitisse corrigir essa insuficiência mitral, como o MitraClip, nós nos envolvemos bastante com esse procedimento. Nós já temos aqui no Procardíaco em torno de 25 casos de pacientes tratados através dessa técnica, e agora já a gente considerando um certo amadurecimento do procedimento, a gente pode trazer isso à discussão e já falar das suas virtudes e eventualmente das suas limitações. Como todos vocês sabem, o aparelho valvar mitral, ele não é, obviamente, tão simples quanto o aparelho valvar aórtico. O aparelho valvar mitral é constituído de uma série de estruturas, começam nos seus folhetos, lembram, são 2 folhetos, um folheto anterior e um folheto posterior. Essa aqui é uma figura da válvula mitral aberta, as suas cordas, a cordoalha tendínea, a musculatura papilar, e qualquer um desses elementos pode, num momento de disfunção, gerar insuficiência mitral. Então você pode ter uma insuficiência mitral por um defeito dos folhetos, pode ter uma insuficiência mitral por defeito da cordoalha tendínea, pode ter insuficiência mitral por um defeito da musculatura papilar ou por um defeito do miocárdio que tracione esse aparelho valvar mitral ou distorça esse aparelho valvar mitral. Obviamente, isso traz um contexto de complexidade muito diferente do que a estenose aórtica, em que as etiologias são muito mais claras e muito mais bem definidas. Mais importante que isso, ao longo dessas últimas décadas, esses mecanismos, o estudo do aparelho valvar mitral acabou meio negligenciado pelos cardiologistas do modo geral. Além disso, frequentemente os cardiologistas têm muita dificuldade em definir qual o melhor momento de intervir sobre a insuficiência mitral. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar e isso que a gente pretende contextualizar e de que forma hoje a gente pode tomar algumas decisões no paciente com insuficiência mitral. Apenas para a gente normalizar o que a gente vai estar falando, essa é uma figura da válvula mitral, uma visão atrial da válvula mitral, onde a gente tem aqui os ais, aquilo é o folheto anterior da válvula, e os P's, o folheto posterior. O folheto anterior é um folheto um pouco mais curto e mais largo, e o folheto posterior, um folheto mais longo e um pouco mais estreito. A gente costuma dividir os 2 folhetos em segmentos 1, 2 e 3, a partir da sua parte mais lateral. Quando a gente está falando segmento 1, A1 e P1, a gente está falando da parte mais lateral da válvula. A2 e P2, da parte mais central da válvula, e A3 e P3, na parte mais medial ou na parte mais próxima
ao septo intra-arterial e interventricular do paciente. Então, como isso passa a ser a regra hoje, quando a gente pensa num procedimento percutâneo, a gente vai se referir aos segmentos da válvula o tempo todo, é importante que a gente tenha essa visão da válvula mitral. De um modo geral, a gente tem dois grandes mecanismos de desenvolvimento da insuficiência mitral. Ou uma doença primária da válvula mitral, ou do aparelho valvar mitral, que nós consideramos a insuficiência mitral primária ou degenerativa. Ou uma condição que nós consideramos a insuficiência mitral secundária, quando a doença é primariamente do miocárdio. Ou seja, o paciente, por exemplo, com um infarto de parede inferior, que no pós-infarto desenvolve uma fibrose dessa parede inferior, isso distorce o aparelho valvar mitral de forma a tracionar o folheto posterior da válvula, impedindo a coaptação normal desses folhetos na sístole e gerando uma regurgitação mitral. Dentro das doenças degenerativas, as que nos chamam mais atenção são a degeneração fibroelástica, ali na sigla FED, ou a degeneração mixomatosa, que é conhecida como a doença de Barlow. Nós temos no nosso meio ainda a doença reumática, que é uma doença inflamatória que compromete os folhetos da válvula mitral e gera um outro tipo de insuficiência mitral primária. Em relação à doença secundária, as causas, seja isquêmica, seja por uma cardiomiopatia que leve a uma dilatação da anel mitral, são as condições mais comuns. Qual é o grande problema dessa história? A insuficiência mitral vem se tornando, sobretudo a doença degenerativa por degeneração fibroelástica, vem se tornando cada vez mais prevalente em função do envelhecimento da população. Reparem que até os 45 anos de idade, apenas 0,5% da população tem insuficiência mitral por causa degenerativa. A partir, quando a gente olha a população mais idosa, ou seja, a partir dos 75 anos, 9% da população tem insuficiência mitral de causas degenerativas. Ou seja, nós estamos hoje incorporando uma grande massa de pacientes com insuficiência mitral com um pequeno detalhe. Se nós olharmos para essa figura, na verdade, foi projetada com muita frequência quando nós começávamos a conversar sobre estenose aórtica. Ou seja, é basicamente a mesma pesquisa nos mesmos hospitais na Europa do que acontecia com os pacientes com insuficiência mitral e estenose aórtica. E aqui tem um painel muito bom. Ou seja, acima dos 80 anos de idade, 85% dos pacientes com insuficiência mitral não são operados. Entre 70 e 80 anos, 60% dos pacientes com insuficiência mitral grave não são operados. Obviamente, aparece aí uma oportunidade gigantesca para que surja uma solução criativa qualquer que ajude esses pacientes. A solução criativa, e o laboratório de hemodinâmica é pródigo em soluções criativas, a solução criativa encontrada foi um dispositivo que pudesse, de alguma forma, reduzir ou corrigir essa insuficiência mitral, simulando uma forma de plastia da válvula. Ou seja, unir o folheto anterior ao folheto posterior da válvula simula uma forma de plastia proposta pelo Dr. Alfieri, que, na verdade, sofreu inúmeras críticas da maior parte dos cirurgiões, mas que, na verdade, parecia que funcionava num grupo de pacientes. Então, se é possível unir, dando ponto, o folheto anterior no folheto posterior, alguém vai ter a ideia de unir isso com um dispositivo percutâneo. Então, esse dispositivo é um dispositivo que se chama de MitraClip, é um dispositivo, todo esse dispositivo é um MitraClip. Ele, na verdade, tem na ponta dele um clipe, efetivamente, que tem a função de unir o folheto anterior com o folheto posterior. Bom, então, de que forma a gente deve se comportar hoje diante de um paciente com insuficiência mitral?
Então, uma sequência de perguntas deve ser feita, a princípio, para você mesmo, né? Para você saber o que fazer com esse paciente. Primeira pergunta é: a regurgitação é grave? Parece simples de responder essa pergunta, mas se você fizer essa pergunta para o Arnaldo, talvez ele tenha facilidade de responder caso ele mesmo faça o eco. Mas essa é uma pergunta bastante difícil de responder frequentemente. Ou seja, a discrepância que a gente vê em laudos de ecocardiograma, em avaliações eventualmente clínicas desses pacientes é muito grande. Mas essa é a primeira pergunta a responder. A regurgitação é grave? Bom, partindo do princípio que sim. A segunda pergunta a ser respondida é: qual é o mecanismo dessa regurgitação? A regurgitação ela é primária ou é secundária? Sabendo que a insuficiência mitral primária grave torna o paciente um candidato natural à cirurgia. A insuficiência mitral secundária grave não torna esse paciente um candidato natural à cirurgia, porque os resultados cirúrgicos no tratamento da insuficiência mitral secundária são muito pobres. Então, está longe de ser uma indicação cirúrgica. Então, a definição do mecanismo é fundamental. A terceira pergunta, que é crucial, é: o paciente é sintomático ou assintomático? Isso torna, obviamente, coloca esse paciente num fluxograma de decisão completamente diferente. Passando para a quarta pergunta: existe alguma contraindicação para qualquer que seja a intervenção da válvula? Bom, então, isso coloca também o paciente num fluxograma de tomada de decisão. A quinta pergunta: o paciente é um paciente de alto risco para a cirurgia ou de risco proibitivo para a cirurgia? A sexta pergunta: a intervenção por catéter é factível? Ou seja, esse paciente preenche critérios em que permitam a proposta de uma solução percutânea para ele? E aí, obviamente, depois de respondidas essas perguntas, necessariamente uma reunião de especialistas deve comandar a decisão clínica final desse paciente. Isso aqui é uma tabela, por exemplo, apenas dos critérios ecocardiográficos que determinam se um paciente é um candidato natural ou não é um candidato natural a um procedimento percutâneo. É óbvio que não é do interesse de todos os clínicos conhecer esses critérios, mas a tomada de decisão hoje, se o procedimento percutâneo é factível, é baseada, obviamente, nesses critérios. Ou seja, na primeira linha, nós temos os candidatos ideais para um procedimento percutâneo, ou seja, uma doença do segmento 2, sem cálcio na válvula, sem gradiente valvar mitral e com uma área da válvula grande, preferencialmente acima de 4 centímetros quadrados, e com critérios para a região de captura dos folhetos pelo clipe que tornem o procedimento realmente factível. No outro extremo, a gente tem os pacientes que não são candidatos naturais ao procedimento percutâneo, ou seja, pacientes com grande calcificação dos folhetos, com uma área mitral pequena, com folhetos pequenos, um folheto posterior, por exemplo, com menos de 7 milímetros, é extremamente difícil você capturar esse folheto com um mitraclip. Pacientes, por exemplo, com doença reumática. O paciente com doença reumática não é um candidato à intervenção percutânea. Ou o paciente, por exemplo, nessa última linha, com doença de Barlow, o paciente com degeneração mixomatosa, também não é um candidato natural ao procedimento percutâneo. Então, essa avaliação pelo especialista no procedimento e pelo ecocardiografista envolvido com o procedimento percutâneo é absolutamente indispensável para a tomada de decisão nesses pacientes. Isso aqui é apenas uma ilustração do que se tem nesses ecocardiogramas. Por exemplo, nos doentes com doença primária da válvula, o ideal é que ele tenha se tem uma ruptura de cordoalha, que tenha um intervalo de fleio
menor do que 10 milímetros e uma largura de fleio menor do que 15 milímetros. Se o paciente é um paciente com insuficiência mitral secundária, que ele não tenha um tethering tão profundo, ou seja, que o tethering seja, o repuxamento dos folhetos não atinja 1 centímetro mais ou menos dentro do ventrículo. Então, tudo isso são critérios que o ecocardiograma nos dá com alguma facilidade na dependência do ecocardiografista. Como o Arnaldo gosta de brincar, com alguma frequência, o Arnaldo consegue me dar essas informações porque tem um aparelho excepcional de ecocardiograma. Bom, quando a gente considera a doença degenerativa, a gente vê em progressão da doença degenerativa fibroelástica clássica, de folhetos finos, quase transparentes, num extremo, ao outro extremo da doença por infiltração mixomatosa, que é a doença de Barlow, que a gente vê prolapso de toda a extensão da cúspide, os folhetos muito espessos, e essa é uma situação em que o tratamento percutâneo geralmente é desfavorável. Do ponto de vista do que aconteceu de evolução do MitraClip, reparem que em 2003 surge a primeira ideia, a primeira publicação em modelo animal, aqui do grupo do Dr. Ted Feldman e do Dr. Peter Block. Esses são os caras que também se envolveram com a valvuloplastia mitral percutânea na década de 80. Então, no fundo, é basicamente o mesmo grupo no mundo inteiro que se envolve com o tratamento percutâneo da válvula mitral nos últimos 30 anos. Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, basicamente a mesma coisa. Repare a figura da cirurgia de Alfieri e basicamente um protótipo do MitraClip. Mas 2 anos depois, um pouquinho menos de 2 anos depois, já foi implantado o primeiro MitraClip em ser humano no mundo. Claro que esse procedimento não foi feito nos Estados Unidos, embora tenha sido feito pelo mesmo grupo. Isso aqui é dona Octalina Mendonça, uma venezuelana, né? E esse procedimento foi feito em Caracas, porque eles precisavam de uma pessoa para tentar fazer esse procedimento, e foi oferecido a eles pelo meu amigo José Condado, que é aqui no canto dessa foto, venezuelano de Caracas. Há algum tempo eu não falo com ele, a situação de Caracas não é boa no momento, mas ainda nesse momento aqui a situação era boa. Então levaram esse grupo, tem ali o Dr. Patrick Whitlow e mais o resto do grupo, e o procedimento foi feito com sucesso em dona Octalina, que ficou muito bem. Esse sorriso me parece ser pós-procedimento, né? De toda forma, em 2005 já surge um expressivo trial randomizado chamado de Everest 2, comparando o uso do MitraClip com a cirurgia, né? Aqui não havia uma questão a respeito do risco cirúrgico dos pacientes. Por exemplo, Elizabeth Taylor foi incluída nesse trial. Então, é a figura mais notória desse trial, é Elizabeth Taylor. Então, reparem que aqui um grupo de MitraClip e um grupo de cirurgia, numa randomização 2:1, incluindo tanto doença degenerativa, DMR, quanto doença funcional, e comparando isso com o tratamento cirúrgico, ou seja, plastia mitral. Reparem que 3/4 dos pacientes eram pacientes com insuficiência mitral degenerativa. Então, basicamente, esse estudo focou muito na doença degenerativa. Em 2011, os resultados desse estudo foram publicados e algumas coisas foram interessantes. Na verdade, não houve nenhuma diferença de mortalidade entre os dois grupos. Mais uma vez, risco cirúrgico não era uma questão. Foram incluídos pacientes de alto risco e de baixo risco cirúrgico. E a principal diferença foi no resultado obtido. O resultado com a cirurgia foi melhor do que o resultado com o MitraClip, com uma insuficiência mitral residual maior no grupo do MitraClip. E reparem que o sucesso nesse momento, em se deixar uma insuficiência mitral leve ou sem insuficiência mitral, foi relativamente baixo, em torno de 77% apenas dos casos.
não havia nenhuma restrição, se o resultado não ficasse bom, que o paciente fosse operado depois. E um número grande de pacientes foi operado depois, o que obviamente justifica o resultado empatado de sobrevida de 5 anos desses pacientes. Ou seja, os que ficaram bem com o Mitraclip foram exatamente iguais, a evolução foi exatamente igual aos dos pacientes que foram operados, levando em consideração que os que não foram bem com o Mitraclip também foram operados e continuaram sendo analisados dentro do grupo do Mitraclip por uma análise intention to treat. Reparem que isso muda radicalmente o índice de sucesso com a evolução do procedimento e com a evolução da técnica. Sai de 77% no Everest para, nos registros seguintes, um índice de sucesso acima de 95%. Em compensação, se a gente olhar na linha de baixo, no Everest, 3/4 dos pacientes tinham doença degenerativa e aqui 3/4 dos pacientes, na verdade, têm doença funcional nesses outros trials, que é, na Europa, na verdade, a maior indicação do tratamento por Mitraclip. Mas, trazendo rapidamente os resultados desse registro americano, após a liberação pelo FDA para o uso em doença degenerativa da válvula, ainda não para o uso em doença funcional, a gente tem alguns dados interessantes, porque aqui se concentra o grupo de pacientes de alto risco cirúrgico tratados nos Estados Unidos com doença primária da válvula mitral pelo Mitraclip. São 2.000 pacientes consecutivos, foram analisados uma série de parâmetros, mas os resultados mais interessantes ou os dados mais interessantes vêm da série dos pacientes. Reparem que a média de idade dos pacientes é 80 anos. A média de idade desses 2.000 pacientes é de 80 anos. Ou seja, essa população que é a população-alvo para o tratamento percutâneo, se a gente lembrar daquela primeira figura, é a população em que a cirurgia frequentemente vinha sendo negada. Um grupo realmente grave, 85% dos pacientes em classe funcional 3 e 4, 40% com doença coronária importante, 26% com história prévia de infarto, 31% dos pacientes já operados, 25% dos pacientes diabéticos, 37% do DPOC, um STS médio de 10 para esses pacientes. Então, doença isolada degenerativa em 80%, doença degenerativa com algum componente funcional nos outros 20%. Insuficiência mitral definida como grave em 95% dos pacientes, metade deles com insuficiência tricúspide associada, uma fração de ejeção normal, porque esse é o grupo e isso é o que se espera do paciente com doença degenerativa, e volumes ventriculares não tão aumentados. Reparem que, nesses pacientes, a mortalidade em 1 ano desses pacientes tratados, ou seja, pacientes de alto risco cirúrgico, foi de 22%. Mortalidade nos primeiros 30 dias de 5% e a mortalidade em 6 meses de 15%, mostrando que esses pacientes são pacientes realmente muito graves, com várias comorbidades associadas. O número de eventos relacionados diretamente ao procedimento foi um número de eventos relativamente baixo. E o que chama muita atenção num período de 1 ano, uma reinternação por insuficiência cardíaca nesse grupo funcional de apenas 6,5% dos pacientes. Então, esse é um aspecto de extrema relevância nesse grupo de pacientes. Se a gente olha os eventos, ou seja, a incidência de AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, ou de necessidade de reintervenção, são todos na casa de ponto percentual, 0,1%, 0,6%, 0,3%, ou seja, o número de eventos relacionados ao procedimento é muito baixo. O que, obviamente, coloca esse procedimento como um procedimento bastante seguro para o dia a dia. Obviamente, a melhora desses pacientes do ponto de vista de regurgitação é muito grande, ou seja, praticamente 95% dos pacientes com insuficiência mitral 3 e 4 cruzes, e 1 ano depois, 86% dos pacientes com insuficiência mitral leve
com 1 a 2 cruzes de insuficiência mitral, mostrando que o procedimento é muito eficaz. Do ponto de vista da evolução clínica também, reparem que 85% dos pacientes estavam em classe funcional 3 e 4, e 1 ano depois, 85% dos pacientes estão em classe funcional 1 e 2 dessa série de 2.000 pacientes. Isso aqui são apenas alguns exemplos. Esse aqui é um paciente com uma regurgitação bastante lateral, ali na região de P1. Essa regurgitação é secundária. Reparem bem no cantinho à esquerda, um prolapso de P1 que pôde ser corrigido com um implante de um clipe naquela região. Ou um caso como esse, uma ruptura do folheto posterior com uma ampla regurgitação. Reparem, embaixo o ventrículo esquerdo, em cima o átrio esquerdo, uma regurgitação maciça de sangue para o átrio esquerdo, que pode ser corrigido com um implante de 2 clipes. Do ponto de vista da distribuição global, hoje o MitraClip tem mais de 70.000 procedimentos realizados no mundo, mas 2/3 dos casos são de pacientes com insuficiência mitral funcional. E qual o racional de intervir no paciente com insuficiência mitral funcional? Primeiro, reduzir sintomas. Segundo, tentar prevenir os episódios agudos de edema pulmonar em flash. Terceiro, talvez induzir algum grau de remodelamento favorável ou remodelamento reverso do ventrículo esquerdo. E melhorar a possibilidade de tratamento clínico do paciente. Bom, vou interromper agora essa apresentação nesse ponto e meu amigo Rafael Lauria vai apresentar um caso clínico de insuficiência mitral funcional que a gente coloca em discussão a partir de agora. Bom, obviamente vamos colocar agora um caso em discussão, movimentando a todos, ou seja, estimularia bastante toda a plateia a participar dessa discussão. E, bom, vou passar de imediato a palavra para o Rafael. Bom dia a todos, acho que já foi apresentado, a gente está aqui com pouco tempo, então vamos seguir aqui a apresentação do caso. Então, uma paciente feminina de 66 anos, branca, do lar, cuja queixa principal dela era cansaço e dispneia para fazer qualquer atividade em casa. Tá? Na pesquisa clínica, na investigação clínica na amnese, então ela tinha um cansaço já aos grandes esforços há 4 anos e uma piora progressiva para pequenos esforços e associado à dispneia nos últimos 3 meses. Então, uma paciente de 40 quilos, 1,59 m, então uma paciente visivelmente frágil, um MC muito baixo, diabetes tipo 2, tinha um AVE prévio sem sequelas, uma história de tabagismo importante, então um DPOC severo, e uma história de um infarto inferior prévio, cuja havia o relato de que vinha em tratamento clínico. Então, o exame físico, como já disse, uma fragilidade importante, chamava atenção um sopro sistólico em foco mitral, holosistólico, com abafamento de B1, bem típico de insuficiência mitral, e alguns sinais de hipertensão pulmonar com P2 maior que a 2. Um ritmo sinusal, uma sobrecarga de ato esquerdo, de ventrículo esquerdo e uma fibrose em parede inferolateral. Raio de tórax não chamava muita atenção, apenas uma congestão venocapilar pulmonar. Não tinha nenhuma cardiomegalia muito importante ao raio de tórax. Um discreto aumento da silhueta do ato esquerdo. Tá? O exame de sangue, uma creatinina normal, um BNP um pouco elevado e uma PCR discretamente aumentada, nada que chamasse muito atenção. Tá? Então esse é o primeiro ecocardiograma. Arnaldo, você pode descrever esse eco para a gente? Como o Arnaldo chamou a atenção, a primeira figura não é um eco transesofágico, é transtorácico, não é isso, Arnaldo? Isso. Essa imagem aqui, à nossa esquerda, tá? É um corte longitudinal. O que chama a atenção aqui, Luiz, é o aumento das cavidades esquerdas, com uma disfunção importante do ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo, como eu falei, bem aumentado, e um tethering da válvula mitral. Esse tethering, ele ocorre provavelmente porque tem uma área de fibrose ali na parede inferior, quer dizer, ele tem 2 mecanismos, esse tethering, né? Um que é o regional pelo déficit segmentar da parede inferior lateral,
que vocês reparem vocês que o folheto posterior está fixo, ele está repuxado em direção ao músculo papilar. Então, isso aí, quando você vê um tethering grande, não precisa nem botar Doppler, que a insuficiência mitral, em geral, é importante. E no transesofágico aqui, então, é um paciente com disfunção, é uma insuficiência mitral funcional, não é uma insuficiência mitral orgânica, tá? E no transesofágico, que é essa figura aqui da direita, a gente vê um corte a nível do esôfago alto, com uma insuficiência mitral grave, indo até as veias pulmonares. Tem mais? É o seguinte, tem mais... Quando a gente faz um eco transesofágico para avaliar a mitraclip, a gente tem que pensar no procedimento, entendeu? Então esse é um corte aqui que o Luiz Antônio usa muito, que é um corte da via de saída, que a gente vai ter noção de quanto de folheto e se tem uma anatomia boa para pegar os dois folhetos. Então, essa imagem aqui demonstra o tethering, uma insuficiência mitral grave, e especialmente na imagem sem cor, a gente percebe que é um procedimento bem factível, vai ser possível prender os folhetos com certa facilidade. Tem um folheto posterior com pelo menos 12 milímetros e tem uma zona, não existe um gap entre os folhetos grande que fosse maior que 1 centímetro. Então é um caso muito bom para mitraclip. Bom, o laudo de eco, só para complementar as medidas, um lado esquerdo limítrofe, o ventrículo esquerdo aumentado, uma fração de ejeção de 30%, pelo Simpson, já que tínhamos alteração segmentar. Uma pressão pulmonar discretamente elevada e uma descrição de um septo interatrial íntegro, com ausência de trombos, uma ventriculografia com possibilidade difusa, foi comentado. Uma fibrose infralateral em outras paredes, enfim. Com esses dados do eco, considerando uma paciente com 30% de fração de ejeção, insuficiência mitral grave, em tratamento clínico máximo tolerado. Essa doente, com um pouco mais de remédio, ela ficava hipotensa, aumentava a creatinina, ou seja, ela está no máximo de tratamento clínico em classe funcional 3. Perguntaria tanto ao Antônio Sérgio quanto ao Montera. O que fazer com essa paciente nos dias de hoje? Ela tem um eletro com QRS estreito, com fibrose de parede inferior, e eu passaria a vocês, de que forma vocês conduziriam o caso com essas informações que a gente tem até agora? Bom, temos uma insuficiência mitral, 60 aí? O ventrículo direito é bom, não é isso, Arnaldo? O ventrículo direito é bom. VD bom, 66 anos, grave disfunção, tratamento maximizado, não tem uma indicação para resync. Poderia, a próxima etapa agora, maximizado, eu entendo que até já se tentou sacubitril/valsartana, passando por esse aspecto, para tratar a insuficiência cardíaca dela, que é uma cardiomiopatia dilatada de origem não definida. Não, isquêmica. É isquêmica. Isquêmica. Pós-infarto inferior. Pós-infarto inferior, que não foi aquele infarto inferior que induziu esse grau de disfunção nessa doente. Até anatomia já estudada prévia, viabilidade, tudo isso já foi afastado. A gente vai mostrar. Estou considerando que isso já foi avaliado, certo? Não, então a gente vai mostrar. O próximo passo seria ver a anatomia coronária. Não, o meu próximo passo seria pedir uma ressonância para essa doente, para ver o grau de fibrose miocárdica, grau de viabilidade, para pensar, obviamente, numa coronariografia, porque só aquela parede inferior não justificaria a remodelagem e o grau de disfunção desse doente. Então, eu iria dar a resposta para o Montera do que ele gostaria. Então, exatamente, nós fizemos a investigação angiográfica e tratava-se de uma lesão moderada na coronária circunflexa. Desculpa, passei aqui. Uma lesão moderada na coronária circunflexa, que era responsável por essa área de fibrose inferolateral no... Repare que é uma coronária direita não dominante, não tem doença no território da descendente anterior, e a única lesão detectada foi uma lesão em torno de 50% no território da circunflexa. Tá. Então, voltando a isso, então você não tem anatomia coronariana e provavelmente ao fazer uma ressonância, não sei se fez, você não veria área de fibrose que justificasse o grau de disfunção dessa doente. Passa, já que o Marcelo quis uma ressonância... Pronto, é completo. A ressonância mostrou... pode falar, Rafael. Mostrou então, já indo direto ao ponto, uma contratilidade. Havia um defeito perfusional fixo inferolateromedial
E na cine-ressonância com o dipiridamol, não houve alterações na contratilidade. Então, foi considerada uma região... Não tinha área isquêmica, só tinha uma área fibrótica sem viabilidade no território da circunflexa. Então, com isso você tem uma cardiomiopatia dilatada de origem isquêmica, no qual ela não decorreu por perda de massa miocárdica. Então é um processo de remodelagem excêntrico, eu não sei quanto tempo tem de IEM, deve ser uma IEM crônica, e que essa IEM é que induziu a disfunção ventricular. Então a causa inicial foi uma insuficiência mitral em decorrência a um processo isquêmico e que levou a longo prazo a dilatação e disfunção ventricular. Esse, então, seria... Está completa a sua análise, né? Batendo o martelo final, seria esse. Então, aí muda totalmente a linha já de pensamento e abordagem. Quer dizer, vou até aqui, né? Depois a gente discute mais, não é isso? Não, pode pode avançar do que você faria. Bom, então, porque, veja, então, frente a isso... A primeira coisa então, a doente, estou maximizado o tratamento, também IEM grave. O que é jovem, o foco é sobrevida. Evento duro. Então, o que eu tenho que oferecer, o que eu pensar em vir oferecer para essa doente, não é só melhorar a qualidade de vida, mas é jovem, eu tenho que melhorar a sobrevida. Frente a isso, não adianta eu querer operar essa válvula mitral, porque isso não vai alterar sobrevida no dentro do doente, uma vez que não vai ser revascularizado. Esse doente eu pediria uma ergoespirometria e avaliaria a longo prazo a possibilidade de transplante cardíaco para esse paciente, para poder avaliar após maximização, tentar ainda mudar para o entresto, seguir com a doente e colocaria numa ergoespiro, e ela ficando assintomática com ergoespiro autorizando, segue clinicamente. Não ficando e ergoespiro indicando mau prognóstico, parâmetros para transplante, colocaria ela na fila de transplante, uma vez que eu não vejo, pelo que você me botou aqui, eu olhei rápido, contraindicação cirúrgica, o que contraindique, nesse momento, uma intervenção para transplante cardíaco para essa doente, visando melhora de sobrevida a longo prazo, uma vez que é uma doente jovem. E, óbvio, prevenção de morte súbita. É uma doente isquêmica com uma fração de ejeção de 30%, é uma doente que merece CDI, uma classe 1A para botar um CDI nela. Eu preciso mantê-la viva até o que eu vir a fazer. Ela é uma classe 1A, isquêmica, 30%, está na faixa de indicação de CDI. Resync não, pelo que você falou pelo QRS. Lembrando que ela é uma paciente em classe funcional 3. Extremamente limitado do ponto de vista de sintoma. Eu até fiquei um pouco surpreso com... Eu achei que o Marcelo ia para um caminho, de repente ele foi por outro. Quer dizer, aquela encruzilhada que muitas vezes a gente... eu tenho a impressão que esse foi um dos casos que foi discutido lá no simpósio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente tem que prestar atenção. Primeiro que a gente podia falar do estudo COAPT, que pegou paciente, eu não sei se foi exatamente esse grupo de pacientes, mas foi muito parecido. Exatamente esse grupo. O que diferenciou o COAPT do MITRA-FR foi que no MITRA-FR a aplicação do MitraClip não fez nenhuma diferença, mas aí havia diferenças fundamentais entre os dois grupos de pacientes e até na proposta do estudo, né? Porque para entrar no COAPT os pacientes deveriam estar maximamente tratados, como eu admito que essa paciente esteja. Quer dizer, eu não estou entrando em consideração se vai dar entresto para ela, se sacubitril com o valsartan. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acredito, partindo do pressuposto, que isso já foi feito. Porque senão a gente vai ficar aqui com uma avenida, né? Várias avenidas na nossa frente. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que tem algumas coisas aqui bem interessantes. Mesmo no estudo COAPT, quando eu vi um editorial escrito pelo Dr. Milton Packer, em que ele chama atenção de que nesse grupo de pacientes com insuficiência mitral funcional, esses pacientes seriam divididos em dois grupos. Um com uma insuficiência mitral desproporcional à disfunção, não é, que seria exatamente essa doente. A gente poderia catalogá-la, classificá-la como esse grupo de pacientes, e um outro grupo em que a insuficiência mitral é proporcional ao grau de disfunção. E que isso, olha só, isso intuitivamente faz todo sentido do mundo, né? Quer dizer, eu fiquei pensando, por que eu não pensei nisso antes, né? A gente fica sempre assim com uma inveja danada, né? Desse tipo de, né? Do cara ter essa luz, né?
Mas aí isso bate em alguns pontos, porque está tudo muito bonito a teoria, mas quando foi se analisar o que aconteceu no COAPT, nos pacientes que tinham insuficiência mitral dita desproporcional e alguns outros que tinham insuficiência mitral ditas proporcionais, não teve muita diferença, não. O MitraClip, ele atuou bem nessas duas vertentes, nessas duas categorias de paciente com insuficiência mitral. Isso foi numa defesa do Greg Stone, que participou do estudo, e eu vi a apresentação dele. Quer dizer, aí realmente, do ponto de vista hemodinâmico, eu achei que fazia todo sentido. E essa paciente em particular é uma paciente que tem uma insuficiência mitral provocada por uma doença coronária, ela fez uma fibrose na parede inferior, fez o tethering, e eu acho que ela está sofrendo por isso. Eu acho que essa paciente é diferente dos pacientes que têm uma cardiomiopatia dilatada não isquêmica. Eu detesto esse termo cardiomiopatia isquêmica, mas de qualquer maneira, até para todo mundo se situar, né, mesmo porque isso e as diretrizes, né, a própria classificação de cardiomiopatia coloca esse paciente nesse grupo, né, de cardiomiopatia isquêmica, mas essa é uma paciente que eu acredito que ela esteja sofrendo pela insuficiência mitral. Eu acho que esse desarranjo estrutural que houve dentro desse ventrículo é que está causando a insuficiência mitral, e eu acho que, diferentemente do meu amigo Marcelo aqui, eu não a colocaria, por enquanto, nesse rol de paciente para a fila de transplante, e não cogitaria também colocar o CDI, pelo menos por enquanto. Eu esperaria, eu acho que tem uma indicação de atuação nessa válvula mitral. Eu não descartaria a cirurgia isolada da válvula mitral, aquela lesão da marginal. Não sei se vocês fizeram algum estudo depois, mas se a gente admitir que o dipiridamol, que essa foi para viabilidade, né? Eu esperaria uma alteração da contratilidade, até provocada pelo dipiridamol, que poderia provocar uma isquemia nessa região e ter uma alteração isquêmica. Não, na verdade, foi só fibrose. Foi negativo para a isquemia. Então, eu não atuaria ali, quer dizer, então eu acho que até eu gostaria de ouvir o cirurgião, porque esse é um modelo de paciente que poderia perfeitamente com essa idade, mas eu sei que vocês colocaram que ela tem uma fragilidade, né? Eu não sei qual, mas de qualquer maneira eu acho que entraria. Respondendo um pouco a tua pergunta, do ponto de vista de risco cirúrgico, ela tinha um STS para morte de 7,8%. Quer dizer, estaria naquele grupo intermediário, quase 8%. Grave, 8%. De alto risco. 8%, e morre mortalidade de 30%, com um Euroscore de 27%. Ou seja, é uma paciente de alto risco cirúrgico e uma paciente com insuficiência mitral, funcional e baixa fração de ejeção. Então, eu acho que havendo concordância dos cirurgiões hemodinamicistas que têm experiência com a aplicação disso, eu pensaria seriamente em uma intervenção percutânea e ouvindo a paciente, obviamente, né? Porque não é muito simples você abrir o peito, né? Então, é óbvio, né? Que isso aí tem um apelo muito grande, mas eu acho que a intervenção na válvula mitral dessa paciente vai fazer diferença nela. E, inclusive, eu não sei se tem resultado depois, mas eu acredito que ela possa até melhorar essa fração de ejeção dela. E esse volume sistólico final, que é a minha preocupação, ele está quase 96, né? Mas eu acho que ela pode se beneficiar, sim. Pode, claro. Marcelo, rapidinho, só para chamar a atenção uma coisa. A cirurgia para ela não é muito boa, pelo seguinte: plastia é ruim para paciente com tethering, porque você resolve... porque você não resolve o mecanismo que estava propiciando essa insuficiência mitral. E segundo, prótese também é ruim, porque distorce a anatomia, mesmo que você deixe aparelho subvalvar. Então, a opção cirúrgica não é boa e é controversa para esses casos. Lembrando que nunca se deve fazer plastia em tethering, e sim botar uma prótese. Marcelo. Vamos complementar. Quando você avalia um paciente com insuficiência cardíaca, o primeiro endpoint é sobrevida. Esse é o primeiro endpoint. O segundo, obviamente, é redução de eventos cardiovasculares como reinternação, e o terceiro endpoint é a qualidade de vida. Obviamente que esses endpoints variam
com o paciente. Se tem 90 anos de idade, inverte. O primeiro endpoint é qualidade e não sobrevida. Essa paciente é jovem. Então, se é uma paciente jovem, é mandatório que o especialista de IC, quando ele olha para esse doente, ele tem que oferecer sobrevida. A pergunta é essa: doutor, eu vou viver 66 anos? Pelo amor de Deus. Só olhar para a plateia aqui. Então, qual é a minha preocupação? Essa doente, o que eu puder oferecer a ela, é que ela viva mais. E, obviamente, acoplado a isso, qualidade de vida. Tendo isso em mente, eu tenho que lembrar que a morte súbita é classe 1A, eu tenho que botar o CDI, porque independente do que eu vier a fazer, ela vai ter a morte súbita inalterada por qualquer procedimento. Então eu tenho que deixá-la viva até aquilo que eu vier a fazer. Bom, eu não consigo transplantar ninguém, vamos ver agora a realidade, o mundo real. Vamos ao mundo real, não adianta também ficar criando um mundo imaginário. Se eu pensar no 6 meses que ela fica numa fila, ela sustentando classe 3, eu tenho que dar a ela alguma coisa que a mantenha estável até o procedimento que eu quero realizar. Então, a MitraClip entra no sentido de equilibrá-la do ponto de vista clínico e prepará-la como ponte para. Perfeita indicação. Porque aí ele traz aquilo que eu desejo no momento. Que é o quê? Eu melhoro a qualidade de vida do doente ao diminuir a insuficiência mitral, não tenho no momento, embora o COAPT mostrou melhora de sobrevida, mostrou redução de reinternação, ele não sobrepõe o transplante ainda. Vou deixar isso claro. Ele não tem ainda esse crossover. Então, no momento, claro, pode até ter surpresa de depois botar um clipe, a tendência é essa fração de edição cair mais ainda. Essa é a tendência. O 30 virar para baixo de lá para 20. Próximo a 20, não tem bola de cristal. Então, a primeira preocupação é, sim, um clipe entraria, não como solução definitiva, mas como ponte para a solução definitiva, que para essa doente seria o transplante cardíaco. Se ela não for elegível ao transplante, ela é uma classe 1 para suporte ventricular definitivo. Desculpe, pessoal de São Paulo, mas, Marcelo, olha só, eu tenho um trabalho publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia que foi levado para o Congresso Mundial, mas, infelizmente, os nossos pacientes eram pacientes que tinham insuficiência mitral primária. Mas uma coisa era interessante, que o Carpentier, depois eu vi uma apresentação dele 2 anos depois, ele abordou o mesmo grupo de pacientes, que eram pacientes assim, que havia contraindicação à cirurgia, que eles tinham um diâmetro sistólico do VE acima de 51 milímetros. E a gente resolveu estudar esse paciente, foi um estudo retrospectivo, que eu fiquei interessado lá no nosso banco de dados lá do Laranjeiras, e a gente tinha 11 pacientes que se encaixavam nisso. E o que eles tinham em comum era o seguinte: 50% desses pacientes melhoraram a função. Eles melhoraram a função, melhoraram de classe funcional e melhoraram a função. 5 deles, assim, morreram, se reinternavam toda hora de insuficiência cardíaca, mas a única coisa que eu consegui diferenciar entre esses 2 grupos foi o tempo de sintoma que eles tinham. Na verdade, isso que o Marcelo falou faz sentido, mas isso é um jogo. Na verdade, esses pacientes, eles têm 2 problemas: o paciente com insuficiência mitral e disfunção. Ele tem um excesso de pré-carga e um excesso de pós-carga. A pós-carga você, obviamente, tenta controlar com um remédio. No momento em que você fecha a válvula mitral, você aumenta a pós-carga desse paciente porque você retirou a via de baixa pressão. Mas, ao mesmo tempo, você produz um enorme alívio da pré-carga. Então, se esse paciente está no momento dos mecanismos de compensação, todo mundo lembra da lei de Starr, lei de Laplace. Se nesse momento os mecanismos de compensação são mais dependentes da pré-carga, ele provavelmente vai responder positivamente com melhora da fração de ejeção. Se ele está numa fase em que ele esgotou os mecanismos relacionados à pré-carga e só depende da pós-carga, ele provavelmente vai piorar a fração de ejeção. Então, não é uma regra você tratar a insuficiência mitral num paciente com baixa fração de ejeção e ele reduzir a fração de ejeção, porque o mecanismo predominante pode ser o excesso de pré-carga. Então, eu obviamente queria movimentar o Baruzzi, que nós temos 2 opiniões aqui mais ou menos discordantes.
concordaram no final, mas por caminhos muito enviesados. Então eu queria que o Baruzzi batesse esse martelo aqui para mim. O que eu faço, afinal de contas, com essa paciente que me chamaram para atender nesse momento? Caros colegas do Procardíaco, boa tarde. Luiz, Montera, Antônio Sérgio, demais colegas, muito prazer em ouvi-los. É um caso que nós estamos aqui, nós três aqui da frente, eu, o Sandro, o Marcos Valério, nos debatendo e não chegamos a um consenso também. Me atrai muito a ideia de, antes de indicar o transplante, com toda a propriedade que o Dr. Montera nos colocou, mas oferecer um tratamento ao paciente, quer dizer, se a cirurgia, a grau de dificuldade, dado o STS, a fragilidade, a própria dificuldade técnica, como foi muito bem colocado, e agora com o advento do MitraClip, existe uma tentação do clínico, vamos dizer assim, em tentar migrar para essa oportunidade, mas como o Dr. Montera colocou, talvez nós não vamos mudar o prognóstico, mudar a sobrevida, mas nesse primeiro momento, até que fosse uma ponte para transplantes, mas oferecer uma oportunidade, quem sabe com sucesso, e reduzir o grau de regurgitação, melhor a classe funcional da doente, é uma ideia que me atrai muito. Até pegando as palavras do Dr. Antônio Sérgio, eu fui consultar aqui numa colinha que eu tenho da proporcionalidade, desproporcionalidade, como o Dr. Milton Parker comentou no trabalho COAPT, diâmetros de volumes diastólicos finais de até 160 ml tiveram resultados bons. Ela tem um volume diastólico final de 130, se não me falha a memória. Então me parece que é uma doente que está no grupo de um resultado favorável ao MitraClip. Então eu vejo como clínico otimizar o tratamento, como já foi, em Tresto, etc, etc. Mas o MitraClip me parece uma oportunidade para até poder tomar uma decisão posterior, eventualmente, uma indicação para transplante, também não está fechado. Mas eu acho que o MitraClip preenche bem os critérios do estudo COAPT e o critério favorável da proporcionalidade de melhora. Eu vejo dessa forma. Não sei se o Marcos Valério também tem comentários aqui do ECO, até vou passar o microfone para ele. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria dar um abraço no meu querido amigo Arnaldo. Os comentários realmente são muito pertinentes, mas é incrível como uma paciente, eu chamaria que essa insuficiência mitral de maligna, né? É uma insuficiência mitral crônica e chegar nesse ponto, e agora nós estamos aqui nessa encruzilhada, ou vai para transplante ou não. Então eu queria só colocar que essa paciente já deve ter sido avaliada anteriormente e não se foi dado esse diagnóstico, senão ela já teria sido indicado cirurgia para correção cirúrgica, provavelmente da insuficiência mitral, e chega agora com, eu acho que é uma doença maligna. Veja a repercussão toda que está sendo causada. Ela tem uma caquexia cardíaca, né, 40 quilos. Então, só frisar que muito provavelmente, se a gente for analisar nesse caso, volume regurgitante, a área do orifício regurgitante, às vezes nessas insuficiências secundárias, eles são pequenas. E muitas vezes se dá muito valor para isso e não se olha o titring, como o Arnaldo bem frisou. Eu só queria deixar claro isso. Essa paciente passou por várias etapas, eu acho que ela poderia ter sido intervida antes. Tá, obrigado pessoal de São Paulo. Rafael, então, bom, vamos à frente com o caso e concluir. Bom, temos um consenso aqui da realização do MitraClip. Então, foi realizado o procedimento. Consenso nosso, aqui meu e do Rafael. Não, todo mundo aqui. Todo mundo tem um consenso. A diferença aqui é que a minha sugestão é um clipe como ponte para e não como definitivo para. O consenso, o clipe, ok, mas os objetivos talvez sejam diferentes. É isso que eu quero dizer. Então, mas, Marcelo, só falando assim, só uma observação de transplante, obviamente essa é uma paciente que você consideraria, mas você listaria essa paciente? Não, veja só. Porque são duas coisas diferentes. Vamos lá. Uma coisa é considerar, outra coisa é listar. Vamos lá, gente. Foi que eu pontuei. Nós temos agora um instrumento que nós não tínhamos antes e temos uma autorização que nós não tínhamos antes, perfeito? Perfeito. Há um ano atrás a gente não estava discutindo isso aqui. Então agora nós temos o COAPT, temos uma liberação do FDA, temos que mudar na nossa diretriz, já conversei com o Tarassuti, temos que alterar o grau de indicação na diretriz. Então quando você indica transplante, você indica
Primeiro princípio, esgotei o tratamento clínico que eu tinha a oferecer para esse paciente. Ou seja, eu já ressincronizei, eu já dei entresto, porque o clipe não entrava nesse contexto. Agora o clipe passa a entrar. Por isso que, volta ali, por favor, tem uma frase que não está correta. Para o transplante, terapêutica maximizada. Não está. Porque o clipe agora entra no rol da terapêutica maximizada, como entra o Resync, que antes não entrava. Então, para eu poder agora dizer o seguinte, está com terapêutica maximizada, eu tenho que botar o clipe. Se você olhar para a ressonância, tem um dado que só me deixa um pouco preocupado. Não é um ventrículo tão grande para tanta disfunção, para uma sobrecarga de volume. Isso, para uma doença crônica, não é tão bom. Porque pode indicar fibrose no miocárdio, chamado ventrículo, chamado insuficiência mitral do ventrículo pequeno, ou seja, não dilatou tanto quanto deveria. Então isso pode ser que a gente venha ter uma surpresa, mas isso tudo é lucubração. Tá. Então vamos, senão a gente fica sem tempo. Só fazer uma observação e vamos concluir para a gente poder discutir no final. Okay. A ressonância não mostrou fibrose em outras áreas. E outra coisa, se a gente analisasse esse paciente como um ventrículo duro, seguramente a pressão de artéria pulmonar não seria de 40. Rafa. Nem o ato. O ato também não era aumentado, não. Vamos para frente. Vamos lá. Então foi realizado o procedimento por veia femoral direita e aqui a gente vai ilustrar a sessão com o procedimento. Então, aqui, vamos lá. À esquerda é a preparação para punção transeptal com a bainha de Mullins, a agulha de Brockenbrough. A gente vai descendo a agulha até a região do septo. Então, no ecocardiograma transesofágico, procedimento, tá difícil de direcionar aqui. A gente vê o septo aqui sendo abaulado pela... Esse é um momento especial no eco, que a gente tem que ver se a altura da punção vai estar boa, se vai estar longe da aorta e se tem uma distância com os novos mitraclips de cerca de 4 centímetros do plano do anel. Então, a gente, para decidir se vai puncionar, a gente faz várias análises nesse momento aí. Lembrando que a punção não é no forame oval como de costume nas valvuloplastias mitrais. Enfim, após atravessado o septo intraatrial, aqui já está posicionado uma guia stiff, lá na veia pulmonar superior esquerda, e já está subindo aqui o steerable guide, que é o instrumental que vem trazendo o mitraclip inteiro. Então, a escopia, a gente vê o steerable guide com o sistema todo já no átrio esquerdo e o clipe fechado no interior do átrio esquerdo. Isso tudo é guiado pelo eco. Nesse momento aqui, a gente abre o clipe, guiado pelo eco, e avança através da válvula mitral. Reparem que o clipe tem orientação diferente, aí o Arnaldo precisa me dizer que o clipe não está com uma perpendicularidade adequada em relação ao plano valvar e em que sentido eu preciso girar o clipe. Se no sentido horário ou no sentido anti-horário, para que ele assuma aquela forma em que está ali na última figura. Então, a nossa visão, aqui tem uma figura bem bonita. Espera aqui, não estou conseguindo não. Então, esse daí é o corte da via de saída. Esse aqui que o clipe tem que estar sempre aberto nessa posição, senão ele não está perpendicular. Mas isso aí a gente confirma com o Eco 3D. E aí o Luizinho vai subir essas asas daí do clipe até encontrar o folheto e mais ou menos tornar ele mais imóvel. É o momento que ele fecha e que a gente vai ver a clipagem ali no outro, na imagem da direita. Repara a relação dos braços do clipe, né? O braço anterior com o folheto anterior, aqui à direita, e o braço posterior com o folheto posterior da válvula mitral. Então, e só para realçar, né, Luizinho, você pode confirmar melhor, esses novos clipes que tem um ângulo de abertura, eu tenho a impressão, nos últimos que a gente participou, que foi mais fácil. Na verdade, o ângulo não é do clipe, o ângulo é do gripper. Quer dizer, o gripper desce muito mais do que do clipe anterior. Então, você, no momento em que você inicia a captura, em que você primeiro desce o gripper, ele prende efetivamente o folheto. Antes, mesmo com o gripper acionado, o folheto podia escapar entre o gripper e o clipe, né?
Então, à direita, nós visualizamos o clipe fechado, como demonstra na radioscopia, e no ecocardiograma os folhetos estão clipados, ainda o sistema todo ainda preso ao steerable guide. Então, a seguir, uma imagem muito bonita de um eco 3D, feito per procedimento, demonstrando o folheto A2P2 clipado e aquela imagem que a gente chama de 8, que faz um 8 aqui, com os dois orifícios sendo abertos e a continuação do steerable guide. Essa imagem aqui, além de ser parecida com a imagem do Alfieri, existe uma cardiopatia congênita chamada duplo orifício mitral, né? Que as crianças vêm com uma fusão entre A2 e P2, e com a normalidade múltipla, mas seria essa imagem. Então está bem posicionado em A2, P2, seria assim, uma boa solução para o indivíduo com IM funcional. Né? E nesse momento, assim, chamando a atenção até para aquilo que o Marcelo pontuou, a gente olha o impacto que isso tem no ventrículo esquerdo. Ou seja, ao reduzir a insuficiência mitral, se isso traz impacto negativo no ventrículo esquerdo, e aí realmente a gente tem que pensar numa série de coisas se trouxer impacto negativo. Então vamos lá, próximo passo então é a liberação do clipe. Então aqui à esquerda o clipe está preso, aqui a gente solta o clipe, mas existe ainda uma linha que une ao restante do sistema. A gente pode recapturar se for preciso, avalia funcionalmente a válvula sem a tração do sistema e finalmente liberamos o clipe já apenas com a bainha. Só para mostrar que não ficou praticamente nenhuma insuficiência mitral residual. Arnaldo, você pode até descrever esse eco para gente? Nesse momento, o eco pré ali mostra uma regustação mitral importante, e no segundo eco ali que a gente vê já com o clipe liberado, a gente não vê praticamente. Nesse momento, o que a gente faz? A gente avalia em todos os cortes se existe uma regustação mitral, a gente avalia o gradiente diastólico, porque se for de mais de 5 milímetros de mercúrio, você não pode nem pensar na possibilidade de botar um outro clipe, se tiver uma regustação residual. A gente avalia os fluxos das veias pulmonares antes e depois, para ver qual foi o impacto na veia pulmonar. A gente olha também, é óbvio, se não tem nenhum derrame pericárdico, né? Essa é uma complicação possível, que é o tamponamento. Enfim, por isso que a gente tem que ter todas as imagens arquivadas antes, para a gente não ficar na dúvida, porque a gente sabe muito bem que às vezes um derrame pericárdico pequeno pode tamponar quando agudamente, né? Sim. A paciente não teve derrame pericárdico, o gradiente foi 5, foi no limite e sem regustação mitral. Tá? Então, na evolução, um eco pós sem insuficiência mitral, o paciente teve alta no CT em 48 horas, estável, assintomática, em repouso, alta do hospital em 72 horas e permanece em classe funcional 1. E o ecocardiograma, 30 dias após, observamos uma melhora importante da fração de ejeção, de 30 para 38, redução da pressão pulmonar, redução dos volumes, um CIA muito pequeno sem shunt importante, e uma melhora da disfunção sistólica que era grave para moderada, e um gradiente de 5 com um refluxo mitral mínimo. Luizinho, você agora vai fazer uma revisão, é isso? Sim, 10 minutos? É menos de 10. Então, assim, eu queria só pedir para, se você tivesse oportunidade de abordar os dois grandes estudos, tanto o Mitra como o COAPT, e respondendo para a gente o seguinte: por que os dois estudos tiveram resultados tão diferentes? E por que é que a gente está embasando toda uma empolgação de tomada de decisão, chegando até a inclusão na diretriz, baseado no estudo COAPT, que é um estudo mais recente, que tem algumas diferenças, que você talvez as mostre, mas que também tem como diferença o financiamento de um e de outro, o Abbott financiando o COAPT e o governo francês patrocinando o MitraClip. Antes só de se abrir, só complementar. Nós pensamos em rever, André, por 4 razões. Você não tem só o COAPT, você tem o Mitra-FR, que tem um resultado... Sim, o Mitra-FR... que são estudos antagônicos do ponto de vista... Sim, sabemos disso tudo. Não, parei aqui. Essa zona de incerteza que a gente está, com que a gente tem de evidência hoje demonstrada,
a gente já tem uma força de evidência suficiente para poder Então vamos aos dados. Para poder incluir na diretriz. Não, vamos aos dados. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Só antes de isso abrir, é uma pergunta. Deixa o Luiz responder. Tem só uma meta-análise também feita em 2019. Não é só isso. Tem o Mitra, tem o Coapt, tem duas meta-análises esse ano, mostrando o benefício, redução de rehospitalização e mortalidade, juntando mais de 10 estudos. Então, na realidade, são 4 evidências que apontam para biossegurança, uma delas, que é o Mitra-FR Biossegurança, Coapt mostrando benefício clínico e 2 meta-análises mostrando benefício clínico e sobrevida. É nesse sentido que a gente vai rediscutir nisso. Então, em 5 minutos agora, para a gente tentar responder uma pergunta bastante difícil do André. Lembra que nós estávamos nesse momento, ou seja, nessa paciente parece que o MitraClip cumpriu a função dele ao corrigir a insuficiência mitral. E em que momento, e na verdade esse talvez seja o grande mistério dessa história toda, né? Tanto relacionado ao Mitra-FR quanto ao Coapt. Em que momento nós temos que considerar o tratamento da correção da insuficiência mitral no paciente com insuficiência mitral secundária? Na verdade, esses pacientes, primariamente, são tratados clinicamente. Geralmente, no momento do esgotamento do tratamento clínico, ele está nesse momento aqui, em que hoje você considera ou a ressincronização ou o tratamento com o MitraClip. Passado esse momento, é claro que o tratamento posterior é, de alguma forma, a substituição do órgão. Não é tão fácil acertar esse momento aqui. Está longe de ser uma coisa simples. Estabeleci mais ou menos como regra para considerar a correção da insuficiência mitral o paciente que tem, após a sua primeira internação hospitalar por insuficiência cardíaca e insuficiência mitral grave, um diagnóstico ainda de insuficiência mitral grave após a compensação clínica. Ou seja, o tratamento clínico não mudou a insuficiência mitral. Esse, para mim, hoje é o primeiro momento que eu devo considerar a correção da insuficiência mitral. É muito difícil acertar essa transição. Acertar essa transição aqui é como acertar na bolsa, né? Ou seja, eu vou comprar a ação no momento que ela tem um preço mínimo e vou vendê-la quando tem um preço máximo. Se você tomar essa decisão, você vai perder quando compra a ação e vai perder quando vende. Porque você jamais consegue acertar o momento onde ela tem um preço mínimo e o preço máximo. Então, é claro que, obviamente, se você vai buscar algum benefício aqui, a única coisa que você não pode é retardar o tratamento. Antecipar um pouco o tratamento pode não ser tão maléfico. Retardar é definitivamente ruim. Ou seja, deixar que o paciente chegue a uma condição intratável não vai levar esse paciente a absolutamente nada. Isso é, na verdade, um outro caso, só exemplificando, um caso também de insuficiência mitral funcional, uma disfunção importante do VE, uma regurgitação também importante para o ato esquerdo, em que a correção com 2 clipes deixa esse paciente também sem insuficiência mitral nenhuma. Esse é um paciente de mais de 90 anos que me procurou em classe funcional 4 e que está vivo há 2 anos em classe funcional 1/2, com esse grau de disfunção. Ou seja, a correção da insuficiência mitral pode trazer enormes benefícios no acompanhamento clínico desse paciente, e esse paciente nunca mais internou, era um paciente que vinha internando pelo menos uma vez por mês. Considerando os dados que a gente tem dos 2 estudos importantes, o Mitra-FR e o Coapt, né, que foram ambos apresentados e publicados no final do ano passado, esses são os dados do Mitra-FR. Não vou apresentar todos os dados, porque senão seria extremamente cansativo. Mas o importante desses estudos, o que difere realmente esses estudos, são os critérios de inclusão dos pacientes. São 2 contextos muito diferentes e não seria nenhuma surpresa você encontrar resultados diferentes. Assim, de um modo geral, o Mitra-FR incluiu muitos pacientes que estão naquela faixa de pacientes já que o tratamento da insuficiência mitral não vai fazer nenhuma diferença. O Coapt provavelmente incluiu a grande maioria dos pacientes que o tratamento da insuficiência mitral ainda faz muita diferença. Então, os critérios de inclusão
normalmente, nesse caso, justificam muito as diferenças que a gente encontra. E critérios de inclusão, inclusive, ecocardiográficos. Repara que aqui o orifício de regurgitação acima de 20 milímetros quadrados, um volume regurgitante acima de 30, isso aqui foi bastante questionável. E uma fração de ejeção entre 15% e 40%. Além disso, os pacientes eram ditos em tratamento clínico ótimo, mas quem definia era o médico do consultório que o tratamento era ótimo provavelmente para ele, né? E o paciente que teve pelo menos uma hospitalização. Reparem que os resultados são muito interessantes. Houve uma diminuição importante da insuficiência mitral com a intervenção com o MitraClip, ou seja, insuficiência mitral grave, 3 e 4 cruzes, reduzido para 0 em 1 cruz em 75% dos casos. Ou seja, o MitraClip foi bastante eficiente em reduzir a insuficiência mitral desses pacientes. O que aconteceu do ponto de vista clínico? Os pacientes que foram submetidos ao implante do MitraClip, reparem que no basal nós tínhamos pacientes em classe funcional 3 e 4 em mais ou menos 65% dos casos, e após um ano do MitraClip nós temos 75% dos pacientes em classe funcional 1 e 2, ou seja, uma enorme redução de pacientes em classe funcional 3, como a gente vê aqui. O que não fez diferença foi o que aconteceu com o tratamento clínico, que era dito ótimo, né? Ou seja, os pacientes estavam com tratamento ótimo, provavelmente ficaram com um tratamento super ótimo que justificava a melhora clínica expressiva depois de um ano. Ou seja, na verdade, ou o tratamento clínico não era ótimo, ou o tratamento clínico passou a funcionar muito bem no grupo do MitraClip. Alguma coisa muito curiosa aconteceu. O André chamou a atenção do patrocínio do estudo. Na verdade, a Abbott patrocina esse estudo também. Todos os MitraClips foram doados pela Abbott nesse estudo. Na verdade, a Abbott só não botou dinheiro na frente, mas todos os... Quer dizer, o grande patrocinador do estudo também é a Abbott, do MitraFR. E, obviamente, isso, uma expressão gráfica, o resultado foi exatamente igual ao final de um ano. Isso foi publicado logo depois, ou durante ainda, o Congresso Europeu do ano passado, mas um mês depois surgem os dados do estudo americano, com um número maior de pacientes e com critérios de inclusão muito diferentes. Aqui 610 pacientes, mas na verdade aqui também é uma seleção muito criteriosa, porque isso aqui parte de 1.500 pacientes para se chegar a uma randomização de 610. 900 pacientes de alguma forma não preencheram critérios para essa randomização. Então a gente tem que considerar exatamente esse contexto. Reparem que é completamente diferente a fração de ejeção entre 20% e 50%, com um volume sistólico, ou um diâmetro sistólico menor do que 70 milímetros, insuficiência mitral grave, e aqui o tratamento clínico precisaria ser máximo seguindo as diretrizes americanas. Ou seja, não se aceitava simplesmente o médico tratando, meu paciente está em tratamento máximo. Ele era mandado para um centro. Mas... 2 anos depois, os doentes não estavam igualmente tratados. Não, mas esse era o critério de inclusão no estudo. Com um BNP aumentado, ou um pró-BNP muito alto, e, obviamente, em pacientes que não seriam levados à cirurgia. Uma série de condições levaram à contraindicação ao paciente participar dessa série. O paciente de DPOC grave foi excluído. Paciente com insuficiência tricúspide grave foi excluído. Paciente que tinha doença aórtica importante foi excluído. Paciente com disfunção do ventrículo direito e hipertensão pulmonar muito grave também foi excluído. Ou seja, considerando essas exclusões, nós temos resultados bastante diferentes. O sucesso do procedimento foi muito alto, né? A redução para abaixo de 2 cruzes da insuficiência mitral ocorreu em 95% dos casos, e aqui a gente tem resultados muito diferentes. Reparem que a redução em reinternação, e esse é um outro ponto importante, o endpoint primário desse estudo é reinternação. Um endpoint primário, que é
se o paciente precisou de alguma hospitalização ao longo de 2 anos a partir da entrada dele no estudo. Nesse sentido, a gente vê uma redução de 47% da necessidade de hospitalização desses pacientes. Não elimina a possibilidade de internação. Repare que 92 pacientes submetidos ao tratamento com mitraclip foram internados, contra 150 pacientes mantidos em tratamento clínico. O número de complicações é muito baixo do procedimento, como a gente já vinha demonstrado, e aqui, na verdade, uma análise que quase é uma análise secundária e que foi surpreendente, que foi uma redução da mortalidade em 2 anos, e a maior expressão da redução da mortalidade é ao final de 2 anos. Ao final de 1 ano, a redução é pequena, mas ao final de 2 anos, uma redução de 38% na mortalidade com um NNT de 6, muito parecido com, inclusive, que a gente encontrou para a TAV. Quando a gente analisa um duplo composto de morte e hospitalização, também uma redução expressiva aqui de 43%, nessa combinação de desfechos, com um NNT de 4,5. Mais uma vez, um índice de complicações muito baixo, e reparem aqui que 10% dos pacientes que ficaram em tratamento clínico nesse período foram ao transplante ou a um dispositivo de assistência definitiva, enquanto 4%, ou metade dos pacientes, em relação à metade comparativa, do grupo do mitraclip, precisou de um tratamento definitivo como transplante. Esses são os 2 estudos colocados lado a lado, quer dizer, agora considerando o prazo de 1 ano, também é uma outra diferença expressiva. O MITRA-FR foi um follow-up de 1 ano e o COAPT de 2 anos. Mas mesmo ao final de 1 ano, a gente repara que há diferença entre os resultados e, obviamente, isso está relacionado à seleção dos pacientes. Esse estudo foi também publicado no final do ano passado e, diante desses dados hoje, nós não temos a menor dúvida, eu particularmente não tenho a menor dúvida, que a correção da insuficiência mitral, se você obedece aos critérios de inclusão do paciente no COAPT, ela produz um benefício extremamente importante para o paciente. Se você avança além do que você tem no COAPT, você talvez não produza nenhum benefício com o tratamento da insuficiência mitral. Em conclusão, hoje nós temos uma alternativa para ajudar os pacientes com insuficiência mitral funcional. Lembrem que aqui eu não estou falando mais da insuficiência mitral primária. A insuficiência mitral primária é uma outra condição, uma condição em que a correção da insuficiência mitral é virtualmente obrigatória. Aqui, a insuficiência mitral secundária, lembrem, a doença é do músculo cardíaco. Em algumas situações, particularmente seguindo os critérios de inclusão no COAPT, a gente tem um enorme benefício da correção da insuficiência mitral. E olhar para a insuficiência mitral do paciente secundário, com doença secundária, não como uma condição inexorável da evolução desses pacientes, mas frequentemente a insuficiência mitral é uma complicação em algum momento da evolução desses pacientes. Muito obrigado pela atenção. Bem, Luiz, muito obrigado. A gente vai finalizar pelo adiantado da hora. Baruzzi, um abraço. A gente não vai poder abrir porque a gente já está em cima da hora ali, 1h35. Obrigado a todos, gente. Quarta-feira a gente está de volta.